Bom, então nós vamos dar início a essa primeira aula do curso de perspectiva do preparatório para o teste de habilidade específico THE. Lembrando, gente, que como é uma aula direcionada para a resolução de questão de prova do teste de habilidade específica, nós vamos fazer de forma mais simplificada esse exercício. Então, esse aprendizado, eu suprimi, né, alguns elementos, um detalhe ou outro, para simplificar esse aprendizado, para direcionar bem para as necessidades da resolução da questão de prova, ok? Bom, então vamos lá. Nós vamos começar pela perspectiva cônica. E vamos usar os dois tipos bem básicos, bem elementares, né, que aparecem nas questões de prova, que é a perspectiva frontal, né, e a perspectiva oblíqua. A perspectiva frontal usando um ponto de fuga e a perspectiva oblíqua usando 2 pontos de fuga. Eu fiz uns esqueminhas aqui, né, já pré-desenhados, para facilitar e dar uma dinâmica ao vídeo. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade do entendimento, vocês voltem o vídeo ou façam as perguntas nos comentários, ok? Então, nós vamos começar vendo a perspectiva de um ponto de fuga, a perspectiva frontal. Para o entendimento da perspectiva ficar mais fácil, eu vou ter aqui o auxílio desse dado, né? Porque na verdade nós estamos colocando na perspectiva um hexaedro, né? Um cubo. Então ele tem 6 faces, né? Tem aqui no dado, né? É o cubo. E essas 6 faces nós vamos colocar na perspectiva, né? Num plano bidimensional, que é o papel. Então nós vamos ter a ilusão da perspectiva de um cubo num plano bidimensional. Para começar, a perspectiva ela tem que ter 2 elementos básicos, que é a linha do horizonte, que é essa linha que é o nível do olhar do observador, e o ponto de fuga, que é o posicionamento do observador com relação ao objeto. Ok? Bom, vamos nos concentrar só numa das figuras. Aqui ele está, o dado está bem de frente, né? O cubo está bem de frente para o ponto de fuga, como se ele estivesse aqui. Então eu estou observando ele de cima, né, com a minha linha do horizonte de cima. Eu vejo a parte de cima da perspectiva do objeto. Então ele está bem de frente, né? Está abaixo do meu nível de olhar, né, da minha linha do horizonte, ó, de quem observa. Tá ok? E aqui ele está na mesma posição, só que eu estou posicionado, ó, nessa direção aqui. Então eu vejo uma das faces laterais. Então é bem simples de guardar a perspectiva frontal, gente. A face está de frente, uma das faces, né, está de frente para o observador, sempre. E nós vamos ter sempre um ponto de fuga, ok? Bom, vamos agora começar a fazer na prática a perspectiva cônica frontal. Nós vamos usar para isso uma regrinha bem básica, que é colocar o ponto da haste que está numa perpendicular com relação ao ponto de fuga, ou seja, nós temos 4 hastes para formar esse quadrado aqui. Então, essa haste que está numa perpendicular com relação ao ponto de fuga, ó, ou seja, ela tem um ângulo aqui de 90, e esta aqui, esta outra. Então, essas 2 hastes que ficam na perpendicular, nós vamos considerar que elas têm um ponto em cima e um ponto embaixo, ó. Então, ponto em cima, ponto embaixo. E nós vamos usar uma regrinha bem básica, baseada nesses pontos, que é ligar o ponto da haste ao ponto de fuga. Então, vamos lá. Eu tenho um ponto aqui e ligo ao ponto de fuga. Bom, após ligar o ponto da haste ao ponto de fuga, eu crio essas linhas que eu chamo de fugantes. É nas fugantes que eu vou marcar a profundidade do volume. Então eu começo a marcar por baixo, pela base do volume, né, do objeto, enfim, ou da edificação, conforme for o caso. Nós vamos começar a marcar por baixo, pela base. Então eu vou marcar aqui uma medida aleatória, né? Lembrando que nós temos um artifício para acertar bem essa profundidade aqui, mas para o caso da questão do THE, né, a questão de resolver as questões do THE,
nós vamos usar uma metodologia mais simples. Então eu criei pontos e esses pontos, onde os pontos tocaram a fugante, e eu vou ligar esses pontos para cima. Então eu coloquei a profundidade, criei a face de baixo, vou pegar esses pontos que tocaram na fugante e deles eu vou criar hastes paralelas às hastes que estão na perpendicular, até encontrar a fugante de cima. Então eu ligo a fugante de baixo, a fugante de cima com uma haste e acho uma face. Do outro lado, outra face, e finalmente vou ligar os dois pontos em cima e achar a última face, e está aqui o meu cubo. Bom, agora vamos para essa segunda situação, no qual o observador se desloca, né, para o lado e ele vê agora o objeto. Continua vendo o objeto de cima, né? A linha do horizonte dele está acima do objeto ou da edificação, enfim. Só que agora ele está com essa visão aqui da lateral. Vamos ver como é que vai funcionar então, utilizando a regra de ligar o ponto da haste, né? Eu tenho um ponto embaixo, um ponto em cima, ponto embaixo e ponto em cima. Bom, após ligar os pontos das hastes ao ponto de fuga, eu crio as fugantes e é nas fugantes que eu vou achar a profundidade. Vejam que no exercício anterior, né, eu achei a parte de baixo primeiro, né, a parte da superfície. A linha paralela a esta aqui. Eu estou colocando os pontos para vocês guardarem a questão do ponto da haste no ponto de fuga, mas futuramente vocês não precisam marcar esses pontos que eu estou colocando aqui, ok? Então agora eu vou ligar essa fugante até a fugante de cima dessa haste correspondente. E faço essa ligação. Olha como eu encontrei essa fugante correspondente a esse ponto. Do outro lado vou fazer a mesma coisa. E por fim vou fechar ligando esse ponto. E eis aqui o volume. Agora eu vejo essa face lateral. Bom, gente, então aqui a gente encerra a perspectiva cônica frontal.